A Arca de Noé é uma das histórias mais famosas da Bíblia. Encontrada no livro de Gênesis, ela nos apresenta a um homem chamado Noé, escolhido por Deus para construir um barco gigante, a Arca. Muitos conhecem a história, imaginando os animais entrando dois a dois e a grande inundação que cobriu a terra. Mas essa história vai além, com mensagens e lições profundas para todos nós. A Arca de Noé nos fala sobre fé e obediência. Noé ouviu e seguiu as instruções de Deus, mesmo sendo ridicularizado pelos outros. Devido à sua fé, ele e sua família foram salvos. Esta história também nos ensina sobre a promessa de Deus. Após o dilúvio, Deus fez uma aliança com Noé, prometendo nunca mais inundar a terra. Essa promessa é simbolizada pelo arco-íris. A história começa com Deus observando a maldade da humanidade. As pessoas haviam se afastado dele e a terra estava tomada pela violência. Deus então decide enviar um dilúvio para purificar o mundo. Ele fala com Noé, dando-lhe instruções específicas para construir uma arca de madeira gofer, com dimensões exatas. Noé, obediente, segue as instruções de Deus à risca. Noé reúne sua família e os animais, levando um casal de cada espécie, macho e fêmea, para dentro da arca. Então, a chuva começa. A terra é inundada por 40 dias e 40 noites. Após o dilúvio, as águas baixam e a arca repousa sobre as montanhas de Ararat. Noé, sua família e os animais saem da arca. Eles constroem um altar e agradecem a Deus por sua proteção. O dilúvio foi uma forma de julgamento divino. Deus estava insatisfeito com o comportamento da humanidade, que praticava o mal. O dilúvio foi uma maneira de reiniciar, purificando a terra. O julgamento divino é um tema sério na Bíblia. Ele mostra que Deus é justo, que ele vê as ações dos homens e os responsabiliza por elas. O dilúvio foi um castigo pelo pecado. Mas mesmo no julgamento, há misericórdia. Deus escolheu Noé por sua retidão, e sua família foi salva por causa da fé que ele demonstrou. Isso mostra que Deus recompensa aqueles que o seguem. O julgamento não é o fim, mas um meio para promover a mudança. Após o dilúvio, o mundo se renovou, uma chance para um recomeço. Isso demonstra que o julgamento de Deus também é uma oportunidade para a graça. Após o dilúvio, Deus demonstra sua misericórdia fazendo uma aliança com Noé e todos os seres vivos. Uma aliança é uma promessa. Deus prometeu nunca mais destruir a terra com um dilúvio. Essa aliança é importante porque mostra a misericórdia divina. Mesmo tendo julgado o mundo, Deus ofereceu esperança. O arco-íris é o símbolo desta promessa, um lembrete da misericórdia de Deus que aparece após a chuva. A misericórdia é um tema central na Bíblia. Significa demonstrar bondade, mesmo quando não há merecimento. A misericórdia de Deus é evidente em muitas histórias bíblicas. Na história de Noé, ela se manifesta através da aliança. A aliança com Noé é a primeira de muitas, abrindo caminho para outras alianças na Bíblia. Cada aliança revela um aspecto diferente da relação de Deus com a humanidade. A aliança com Noé fala sobre misericórdia e recomeços. A história de Noé nos ensina sobre a importância da obediência. Deus deu instruções específicas a Noé, que as seguiu à risca, sem questionar ou duvidar do plano divino. Essa obediência salvou-o, juntamente com sua família. Obediência é um valor fundamental. Significa ouvir e seguir os mandamentos de Deus, mesmo quando é difícil. A obediência de Noé é um exemplo para nós. Quando obedecemos a Deus, demonstramos nossa confiança nele e em sua sabedoria. A obediência geralmente nos conduz a bênçãos. No caso de Noé, a obediência o salvou do dilúvio. Nem sempre é fácil ser obediente. Seguir o caminho de Deus pode ser desafiador, mas a história de Noé nos mostra que vale a pena. A obediência a Deus nos protege, guia
e nos ajuda a navegar pelas tempestades da vida. A fé é outra lição fundamental da história de Noé. Ele tinha fé na palavra de Deus, acreditando em seu plano, mesmo quando parecia impossível. Essa fé lhe deu forças para construir a arca. Ter fé significa confiar nas promessas de Deus, acreditar que Ele sabe o que é melhor para nós. A fé de Noé era inabalável. Ele confiava em Deus plenamente e essa fé o salvou do dilúvio. A fé é essencial em nossas vidas. Ela nos fortalece em momentos difíceis, nos dando esperança quando tudo parece perdido. A fé de Noé é um exemplo a ser seguido. Podemos aprender com a fé de Noé, confiando no plano de Deus para as nossas vidas e acreditando em suas promessas. A fé nos dá coragem para enfrentar desafios, nos impulsionando a seguir em frente, mesmo quando as coisas são difíceis. As lições da Arca de Noé continuam relevantes nos dias de hoje. Obediência e fé são valores que podemos praticar em nosso dia a dia, fortalecendo nossa relação com Deus. Enfrentamos desafios diferentes atualmente, mas os princípios permanecem os mesmos. Podemos confiar na orientação de Deus e seguir seus mandamentos, o que nos ajuda a lidar com as dificuldades da vida. Obediência significa ouvir a voz de Deus e agir de acordo com sua orientação. Fé significa confiar que Ele tem um plano para nós. Esses valores trazem paz e direção para nossas vidas. A história de Noé nos lembra que Deus está conosco, nos protegendo e guiando. Quando o seguimos, encontramos segurança e esperança. Essas lições são atemporais e se aplicam a todos. A história da Arca de Noé atravessou séculos, sendo contada e recontada. Sua mensagem universal ressoa com pessoas de todas as idades. Suas lições são atemporais. A história de Noé vai além de um simples dilúvio. Ela aborda a natureza humana, o julgamento divino, a misericórdia, a fé e a obediência. Esses temas são relevantes em qualquer época. A relevância duradoura da história de Noé demonstra sua importância. É uma história que nos ensina sobre o caráter de Deus, revelando sua justiça, sua misericórdia e nos recordando de suas promessas. Essa história também nos conecta a uma tradição maior, fazendo parte da narrativa bíblica e nos ligando à história da fé. Ela nos ajuda a compreender nosso lugar no plano de Deus. Ao refletirmos sobre a Arca de Noé, percebemos seus significados profundos. É uma história que toca o coração, nos desafiando a analisar nossas próprias vidas, nossa fé e obediência. A história de Noé nos convida a confiar mais em Deus, mostrando os benefícios de seguir sua orientação e nos encorajando a ter fé, mesmo em tempos difíceis. Essas reflexões promovem nosso crescimento espiritual. Refletir sobre a história de Noé pode nos inspirar, motivar a vivermos melhor e a nos concentrarmos no que realmente importa. Essas reflexões são valiosas para nosso desenvolvimento pessoal. A Arca de Noé é mais do que uma simples história. É uma fonte de sabedoria e inspiração, oferecendo lições que podem transformar nossas vidas. Refletir sobre essas lições nos aproxima de Deus. A Arca de Noé é uma história poderosa sobre fé, obediência e a misericórdia de Deus. Ela nos ensina lições importantes e relevantes para qualquer época e lugar. A história nos lembra das promessas divinas, mostrando a importância de ouvir a Deus e nos inspirando a confiar em seu plano. São lições que podem nos guiar em nosso dia a dia. A Arca de Noé é uma história atemporal, com uma mensagem universal que conecta a todos nós a uma tradição de fé e nos ajuda a compreender nosso relacionamento com Deus. Ao lembrarmos da história de Noé, que possamos guardar suas lições, buscando ser obedientes, fiéis e confiantes na misericórdia e nas promessas de Deus. Esses valores nos guiarão para uma vida plena e significativa.